Estamos começando mais um dia de aulas desta tarde aqui no nosso programa Vem Aprender. Agora vai começar a programação do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Logo em seguida será a vez do primeiro ano do ensino fundamental e da educação infantil, coladinho um no outro. Muitos alunos estão mandando para nós as atividades que estão realizando. Olha só algumas delas enviadas pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bom! Sabemos que estudar pela TV ou internet não é o mesmo que na escola. Todos nós estamos aprendendo juntos. Por isso, continue firme em seus estudos. Leia muito e realize os exercícios colocados no site ou enviados pelas escolas. Pais, lembrem-se de retirar as atividades dos nossos alunos conforme os comunicados da sua escola ou CMEI. Com o tempo do acompanhamento do nosso programa de aulas aqui pela TV, mais o tempo utilizado fazendo as atividades, nós poderemos completar o nosso ano letivo. Além disso, tudo o que estamos vendo aqui é uma sequência. Este conteúdo será continuado lá na escola, assim que nós pudermos retornar para a sala de aula. Nossas professoras estão preparando as aulas com muito carinho e de acordo com o currículo de cada ano para enfrentarmos juntos essa pandemia. Ela não pode atrapalhar o nosso aprendizado. Fique com a gente todos os dias. Agora, pegue seu caderno, lápis e outros materiais. Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Célia, da Escola Mário Braga Ramos. E estamos aqui para mais uma aula de matemática. Vamos ao objetivo? Organizar dados construindo tabelas e gráficos. E para que nós possamos organizar a nossa aula de hoje, a professora vai contar uma história para vocês. Uma história bem bacana do livro Quem Vai Ficar com o Pêssego? De Aen Yang Ganhou, da editora Cálice, certo? Vamos à história então? Quem vai ficar com o pêssego? Havia um grande pêssego maduro que tinha um cheiro muito gostoso e parecia delicioso. Quem vai ficar com o pêssego? A girafa alta, o crocodilo de boca grande, o rinoceronte pesado, o macaco esperto, o coelho saltitante e a lagarta inquieta. Todos queriam comer o pêssego. Quem vai ficar com o pêssego? A girafa alta, esticando ainda mais o seu pescoço, disse: que tal se o mais alto de nós ficasse com o pêssego? Não vale subir em alguma coisa para ficar mais alta? A cauda não conta. Não vale ficar na ponta dos pés. Estão vendo? Eu sou a mais alta. Logo, o pêssego deve ficar para mim.
Mas, assim que a girafa se abaixou para comer o grande pêssego maduro, "Para!", disse o rinoceronte pesado, batendo forte no chão. "Que tal se o mais pesado de nós ficasse com o pêssego?" Então a lagarta perguntou: "Como vamos nos pesar?" O rinoceronte respondeu: "Cada um de nós senta de um lado da balança e do outro colocamos pedras." Todos concordaram. É uma boa ideia. E assim foi. Cada um dos amigos sentou na balança com pedras do outro lado. O macaco, a girafa, o crocodilo, o coelho, a lagarta e o rinoceronte. "Estão vendo? Eu sou o mais pesado. Logo, o pêssego deve ficar para mim." Mas assim que o rinoceronte caminhou até o grande pêssego maduro, "Besteira!", disse o crocodilo de boca grande, abrindo ainda mais a sua boca. "Que tal se quem tiver a maior boca ficasse com o pêssego?" Todos os amigos mediram suas bocas para ver quem tinha a maior. Um deles disse: "A minha é a maior." O outro disse: "Quem falou? A minha é a maior." "Estão vendo? Eu tenho a maior boca. Logo, o pêssego deve ficar para mim." Mas assim que o crocodilo de boca grande abria sua grande boca para comer o grande pêssego maduro, "Espera!", disse o coelho saltitante, esticando ainda mais as suas compridas orelhas. "Que tal se quem tiver as orelhas mais compridas ficasse com o pêssego?" Dessa vez, todos os amigos mediram suas orelhas para ver quem tinha mais comprida. O coelho, subindo no longo pescoço da girafa, mostrou suas orelhas compridas para todos. "Isso não é certo", disse o macaco esperto, pendurado de ponta cabeça no galho de uma árvore. "Que tal se quem tiver a cauda mais comprida ficasse com o pêssego?" "Definitivamente, a minha é a mais comprida", disse o macaco balançando orgulhosamente sua cauda. "Vamos ver quem tem a segunda cauda mais comprida?" "Espera um pouco", interrompeu o crocodilo, de boca grande. "Não tenho certeza de onde começa a minha cauda." "É realmente injusto." A lagarta inquieta, inquietando-se ainda mais, gritou: "Por que o mais alto, o mais pesado ou o que tiver algo mais comprido deve ficar com o pêssego?" Então, vamos parar a história por aqui, porque a professora resolveu fazer uma pesquisa com os alunos, porque eles ficaram muito curiosos para saber o final do livro. Então a professora, para fazer um pouco de suspense, resolveu fazer uma pesquisa, uma votação. Tá, mas como que ela ia organizar esses votos dessas crianças na turma? Então ela teve uma ideia. Resolveu organizar uma tabela. Nessa tabela, ela colocou o nome do livro, os animais e pediu para que as crianças votassem em qual animal eles iriam votar, certo? Aí, nessa tabela, então ela organizou da seguinte forma: com linhas e duas colunas. Na primeira coluna, ela colocou o nome dos animais, em cima ela colocou o título da história e aqui do lado ela vai colocar a quantidade de votos que cada animal recebeu. Vamos lá então? A professora percebeu que 4 alunos votaram na girafa. Acharam que ela é que deveria ficar com o pêssego. 2 alunos votaram no rinoceronte.
Um aluno votou no crocodilo. 3 alunos acharam que quem deveria ficar com o pêssego seria o coelho. Mas 5 alunos votaram no macaco, que quem deveria ficar com o pêssego seria o macaco. E 6 alunos votaram na lagarta. E dessa forma, então, a professora organizou a sua tabela com os animais e a quantidade de votos de cada criança. Essa é uma das formas de nós organizarmos os dados, né? Com a tabela, formada por linhas e colunas, onde nós colocamos as informações aqui, tá? Mas, depois que a professora organizou a tabela, as crianças ficaram curiosas. Mas, professora, e agora? Estamos curiosos. Quem é que vai ficar com o pêssego? Vamos ver então? Vamos voltar para a história para ver quem é que vai ficar com o pêssego? Por ordem de altura, começando pelo mais baixo, eu sou a primeira, disse a lagarta. Por ordem de peso, começando pelo mais leve, eu sou a primeira. Por ordem de tamanho de boca, começando pela menor, eu sou a primeira. Por ordem de tamanho das orelhas, começando pelas mais curtas, eu sou a primeira. Por ordem de tamanho de cauda, começando pela mais curta, eu sou a primeira. Sou a primeira em todos os quesitos. Logo, o pêssego ficou para mim. Então, quem é que ficou com o pêssego na nossa história? Foi a lagarta. E as crianças que votaram na lagarta, então, ficaram bem felizes porque conseguiram adivinhar o final da história, né? Então, mas lembrem que a professora montou uma tabela, mas nós podemos também representar graficamente a votação dos alunos, né? Como que nós podemos fazer isso? Através de um gráfico. Para que nós possamos montar um gráfico, nós temos que observar alguns pontos bem importantes. Primeiro, um gráfico, ele é formado por um eixo horizontal e por um eixo vertical. Esses eixos, eles se cruzam, né? Para que as informações também possam ser cruzadas. Nesse gráfico, no eixo horizontal, então, fomos colocando o nome dos animais. No eixo vertical, colocamos os números para ver a quantidade de votos de cada animal. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos transferir os dados da tabela para o nosso gráfico. Então, nós vamos fazer uma representação gráfica da tabela que nós montamos com a votação dos alunos, né? Para isso, então, nós temos que observar. Qual o primeiro animal? A girafa. Vamos ver lá na tabela. Então, a girafa teve 4 votos. Então, nós vamos montar aqui 4 votos. 1, 2, 3 e 4. Então, observem que, lembra que a professora comentou que os dados têm que estar cruzados? Então, a girafa teve 4 votos. Muito bem. O rinoceronte teve quantos votos mesmo? 2 votos, segundo a nossa tabela, a nossa pesquisa. Então, vamos colocar lá. 1, 2. E aqui nós temos, então, os 2 votos. Vendo que o rinoceronte alinha a informação do animal com a quantidade de votos que ele teve. O crocodilo teve 1 voto apenas. Tadinho, né? Mas, enfim. Crocodilo, 1 voto. O coelho teve 3 votos. Então, vamos colocar lá.
1, 2, 3. Vejam que as informações estão alinhadas, porque o coelho está exatamente na linha do número 3, porque ele obteve 3 votos. O macaco obteve 5 votos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Observem que está alinhado com a quantidade de votos aqui, com o eixo vertical que tem os números. Então, o macaco, 5 votos. E a lagarta, que foi a grande vencedora, não só da votação, mas somente também do livro, né, que ela que ficou com o pêssego, ela obteve, por parte das crianças, 6 votos. Seis votos. Então, vejam como o nosso gráfico está bem bonito. 1, 2, vamos conferir? 3, 4, 5, 6. Então, a lagarta teve 6 votos, certo? Mas o gráfico, ele precisa também de outros elementos. Ele precisa ter um nome, né? E nós decidimos colocar como título do nosso gráfico o nome do livro. Quem vai ficar com o pêssego? É muito importante que nós colocamos o título para saber do que se trata, do que nós estamos falando, né? Do que nós estamos representando graficamente. E também nós precisamos saber a fonte, da onde que foram tirados os dados que foram colocados no gráfico. Então, nesse caso, foram os alunos do 2º ano da Escola Mário Braga. É muito importante também colocar da onde, de que local, de que lugar ou como nós conseguimos essas informações. Então, observem agora bem o gráfico aqui. Ele está muito claro, né? Se nós olharmos bem para o nosso gráfico, nós podemos observar, inclusive, as quantidades. Quem teve mais votos, quem teve menos, né? Então, ele ficou bem organizadinho. E para isso, nós também podemos explorar esse gráfico. Como? Interpretando ele, observando e fazendo perguntas. Por exemplo, deixa eu perguntar para vocês aqui, olhando esse gráfico, quem foi o animal que teve mais votos por parte das crianças? A lagarta, que teve 6 votos. Qual animal que teve menos votos? Foi o crocodilo. Muito bem. Mas nós também podemos fazer outras perguntas. Por exemplo, será que a gente pode saber quantas crianças participaram dessa votação, dessa pesquisa? Sim, nós podemos. Como? Contando, porque cada voto representa uma criança, então eu posso contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Então, 21 crianças participaram dessa votação. E também eu posso voltar lá na tabela e fazer uma soma. Veja, aqui eu tenho uma soma de várias parcelas. Então, eu posso também contar e somar aqui. Dessa forma, eu também vou perceber quantas crianças que participaram dessa votação, dessa pesquisa. Então, observem que o gráfico ele é muito simples de fazer, mas nós temos que ficar sempre atentos quando formos montar um gráfico aos eixos, o eixo horizontal, o eixo vertical. Nós temos que dar um título para esse gráfico. Nós temos que colocar a fonte, da onde que nós conseguimos as informações para colocar nele e colocando, no nosso caso aqui, o nome dos animaizinhos e também a numeração correspondente para que a gente possa saber exatamente quantas crianças participaram da votação, certo? Então, mas
O gráfico, ele é uma representação gráfica que nós podemos utilizar de várias formas, não somente de livros. Eu posso quantificar e representar graficamente o que eu quiser. Por exemplo, em casa eu posso ver os objetos lá, formar um gráfico, forma a tabela, a quantidade até de talheres que a mãe tem, quantidade de brinquedos, enfim, tudo que você puder que possa ser contado e colocar dentro de um gráfico, fica legal e a gente aprende brincando, certo? Tá, depois dessa aula, as crianças gostaram tanto de trabalhar com o gráfico, que logo veio o recreio. Aí, o Joãozinho, muito esperto, resolveu organizar as brincadeiras do recreio. Aí ele reuniu os amigos e pensou, como é que nós poderíamos reunir as brincadeiras para que a gente possa ter todo dia uma brincadeira legal e nos organizarmos de uma forma bem bacana? Então eles tiveram uma ideia. Eles lembraram da aula que eles tiveram sobre tabelas e gráficos, organização de tabelas e gráficos, e resolveram fazer uma tabela com uma pesquisa de quais brinquedos no recreio que seriam que as crianças iriam gostar mais para poderem praticar. Vamos ver como que ficou? Brincadeiras de recreio. Então, o título que eles deram para a tabela foi essa. Vamos ver quais foram as brincadeiras que eles elegeram. Então, eles elegeram esconde-esconde, pega-pega, cacique mandou, queimada e futebol. Aí, depois que a tabela estava formada, então, eles foram perguntando para cada criança qual brincadeira que eles mais gostavam. Esconde-esconde teve 7 votos, ou seja, 7 crianças escolheram brincar de esconde-esconde. Pega-pega teve 5 votos. Cacique mandou teve 4 votos. Queimada teve 5 votos. E futebol teve 3. Mas depois que a tabela estava formada, a Mariazinha falou assim, mas gente, e que tal se nós montássemos um gráfico e colocássemos esse gráfico lá no painel da escola para que outras crianças percebam quais brincadeiras que nós elegemos e de repente eles podem até brincar junto com a gente. Ah, mas que ideia ótima! Vamos usar então todas as informações da aula que nós tivemos com a professora e vamos montar um gráfico bem bonito. Vamos ver como que ficou? Então, eles foram lembrando aos poucos dos elementos que a professora tinha comentado para se construir um gráfico. Lembraram que o gráfico ele tem que ter eixos. Um eixo na horizontal e um eixo na vertical. Muito bem. Aí, eles foram lembrando também que no eixo da horizontal, eles deveriam de colocar as brincadeiras que eles elegeram, que eles escolheram, que foi esconde-esconde, pega-pega, cacique mandou, queimada e futebol. Aí, a Mariazinha lembrou que essas brincadeiras, elas tinham que ser quantificadas. Então, teria que lá no eixo vertical colocar os números para ficar bem visível quantos votos teve cada brincadeira. Vejam como o gráfico deles foi bem organizado, está ficando bem bonito. Então, eles começaram, só que eles resolveram pintar os quadradinhos. Vamos ver como que ficou lá. Então, eles se organizaram e comentaram, bom, se esconde-esconde teve 7 votos, vamos então pintar 7 quadrinhos. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para isso, eles tiveram que usar a tabela. Veja como a tabela é importante na organização dos gráficos, né? Do gráfico que eles fizeram. Sim, muito bem. Agora, eles resolveram fazer a contagem dos quadrinhos do pega-pega. 1, 2, 3,
4. Muito bem. 5. 5 quadrinhos. Vamos lá? Agora, a brincadeira Cacique Mandou teve quantos votos mesmo? Vamos olhar lá na tabela? 4 votos. Então, nós temos que pintar 4 quadrinhos no nosso gráfico. 1, 2, 3, 4. Muito bem. E a queimada? A queimada, lá na tabela, teve 5 votos. Vamos colocar no gráfico? 1, 2, 3, 4, 5. Ótimo. E futebol teve 3 votos apenas. Vamos lá. 1, 2, 3. Tá, mas depois que o gráfico estava dessa forma, as crianças ficaram pensando, mas está faltando alguma coisa no nosso gráfico. O que será? Até que um aluninho muito esperto falou, eu já sei, está faltando o título, o nome para o nosso gráfico. Brincadeiras de recreio, muito bem. Mas mesmo assim, eles perceberam que estava faltando mais uma coisa. O que será? Vamos lembrar da aula da professora lá, o que será que está faltando? Já sabemos, está faltando de onde surgiram as informações, a fonte. Então, eles colocaram que foram os alunos do 2º ano da Escola Mário Braga que organizaram esse gráfico. Vejam como ele ficou lindo. E dessa forma, eles colocaram esse gráfico na parede da escola, no painel, e todas as crianças poderiam ter acesso às informações. Então, eles se divertiram muito, brincaram bastante, se organizaram. E um belo dia, eles sentaram na frente do gráfico e resolveram brincar de professor. Aí, o Joãozinho perguntava, crianças, de todas as brincadeiras, qual foi a que teve a maior votação? Foi esconde-esconde. Por quê? Porque teve 7 votos. Muito bem. Quantas crianças fizeram parte dessa votação? Vamos contar? Sim. Então, eles contaram. Mas vamos somar, né? Então, 7 mais 5, que dá 12. 12 mais 4, que dá 16. 16 mais 5, que dá 21. E 21 mais 3, que dão 24. Sim, se nós conferirmos, realmente 24 crianças votaram. Por isso, nosso gráfico está certinho. Tá, mas deixa eu fazer mais uma pergunta para vocês. Vamos ver se vocês conseguem observar. Tem 2 brincadeiras que tiveram a mesma quantidade de votos. Quem é que consegue observar o gráfico e responder? Disse a Cláudia. Eu sei, Joãozinho. Pega, pega e queimada. Por quê? Porque tem 5 votos. São 2 brincadeiras que receberam a mesma quantidade de votos. Muito bem. Deixa eu fazer mais uma pergunta para vocês. Tem 2 brincadeiras ali, votadas, que somadas vai dar a mesma quantidade de esconde-esconde. Quem será que consegue descobrir? Muito bem. Cacique Mandou e Futebol. Porque Cacique Mandou teve 4 votos e Futebol teve 3. Se eu somar 4 mais 3, vai dar 7, que é a quantidade de votos que a brincadeira esconde-esconde ganhou. Por isso que ela foi eleita a primeira das brincadeiras. E como a semana tem 5 dias, então cada brincadeira nós podemos nos organizar para brincar num dia. Começando da mais votada até, né? Mas ficou bem bacana. Gostamos muito do nosso gráfico. E espero também que as crianças gostem. Ficou muito bonito, né? E, diante de todas essas perguntas, nós podemos fazer muitas outras. E a gente desafia vocês a uma tarefa. Faça uma pesquisa em seu quarto separando seus brinquedos. Organize as quantidades, registre em forma de tabela e depois construa um gráfico bem bacana e responde para nós. Vamos voltar aos nossos objetivos? Será que vocês lembram qual é o objetivo da aula de hoje?
organizar dados construindo tabelas e gráficos. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu também gostei muito. Espero que vocês pratiquem em casa, que vocês montem o gráfico de vocês, que vocês organizem as perguntas, organizem a tabela, organizem o gráfico. Dá sempre uma olhadinha lá no site para ver as atividades também, para vocês poderem fazer e acompanhar. E espero que depois que vocês organizem tudo isso daí, vocês possam tirar uma foto, filmar e mandar para a gente ver qual foi o gráfico que vocês montaram, qual a ideia que vocês utilizaram, certo? Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido e beijo para vocês e até a próxima. Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Daiane, sou da Escola Aldo Bonde e estou aqui novamente para a gente ter uma nova aula. E essa aula vai ser bem divertida. Lembram da aula anterior que a Prof. Dai deu uma tarefa para vocês, que era para escrever uma parlenda? Pois bem, nós recebemos 2 parlendas aqui e eu quero fazer agora a leitura com vocês. Vocês têm que me ajudar a verificar se está tudo certo nessa parlenda, se está faltando alguma letrinha ou se não está. Só que antes nós vamos começar com os objetivos da nossa aula, combinado? Só vão se preparando aí, vão pegando a parlenda de vocês. Vamos lá. Objetivos da aula. Realizar inferências e informações implícitas em textos. Vamos ver no final se nós vamos alcançar esse objetivo. E ler e escrever corretamente palavras com marcas de nasalidade, o tio, o M e o N. O que é aquele sonzinho nasal? É o som que sai pelo nariz. Vamos lá? Mas nós vamos ver no final se nós vamos alcançar tudo isso. Agora vamos ver as parlendas que nós recebemos. Essa parlenda aqui, hoje é sábado, pé de quiabo, veio da aluna do 2º ano. Então ela escreveu a parlenda que nós realizamos na aula anterior. Lembram da parlenda? Então vejam lá. Hoje é sábado, pé de quiabo. Amanhã é domingo, pé de cachimbo. O cachimbo é de ouro, bate no touro. O touro é valente, chifra a gente é fraco, cai no buraco. O buraco é fundo, se acabou o mundo. Vejam lá, tem alguma coisinha trocada aí? Tem alguma palavrinha escrita errada? Vocês têm que me ajudar a encontrar. Vamos lá? Olhem aqui. Hoje é sábado, aqui está tudo ok. Pé de quiabo, beleza. Amanhã é domingo, está certo. Pé de cachimbo, muito bem. O cachimbo é de ouro, bate no touro. O touro é valente, chifra a gente. Certinho, por enquanto nada errado aí. A gente é fraco, cai no buraco. O buraco é fundo. Olhem aqui com a prof. Se acabou o mundo. Lá na nossa parlenda estava escrito acabou-se. Então vamos ver, pela nossa linguagem, o que fica mais coerente? Se acabou o mundo ou acabou-se o mundo? Porque ainda vai acabar porque algo aconteceu. Tudo bem? Então essa parlenda da nossa amiguinha lá, da nossa aluna do 2º ano, está perfeitinha. Parabéns! Obrigada por encaminhar pra gente. Então a única troquinha era ali embaixo. Vamos agora para a aluna do 3º ano. Temos uma diferença aqui já, que é a letra. Na primeira parlenda é a letra de forma e aqui é a letra cursiva. Olhem lá, primeira diferença então que veio das nossas parlendas da tarefinha de ontem. Hoje é sábado, pé de quiabo, beleza? Tranquilo. Amanhã, domingo. Eu vou ler para vocês aqui como está escrito ali, combinado? Pé de cachimbo, o cachimbo é de ouro, bate no touro. O touro é valente, chifra a gente é fraco, cai no buraco. O buraco é fundo, acabou-se o mundo. Opa, tem aqui alguma coisinha trocada, não tem? Percebam aqui com a prof, essa palavra aqui. Nós falamos domingo ou nós falamos domingo? Perceberam a diferença? Domingo, domingo. Então faltou uma letrinha. Olha só. Então, vejam lá. Número 1. Vocês já vão entender por que desses números. E aqui, é cachimbo ou é cachimbo? Olha a diferença ao falar cachimbo, cachimbo. Muito bem. Então, olha só.
número 1 e número 2. Agora nós vamos arrumar essas palavrinhas da nossa colega que mandou aqui, da nossa aluna do 3º ano. Mas olha, muito obrigada por você ter encaminhado também a sua parlenda, você está de parabéns. Agora vamos lá no quadro com a professora então. Nós vamos arrumar essas palavrinhas aqui. Vamos lá? Olhem lá. Domingo. Ah, o que estava faltando lá antes? A letra N. Muito bem, crianças, a letra N. E agora vamos lá. Cachimbo. Cachimbo. Ah, e antes estava escrita cachimlo. Olhem lá, a letrinha B. E não era antes era L, mas o correto é com o B. Muito bem. Perfeito, crianças! E hoje eu trouxe para vocês uma música da parlenda da nossa aula, porque vai ser uma música que vai mostrar uma outra forma de escutar a parlenda que não começa mais por hoje, é sábado. Vamos lá? De olho na tela. Vamos ouvir a música do Palavra Cantada? Ei! Palavra cantada! Minha mãe mandou bater neste daqui, mas como eu sou teimoso, eu vou bater neste daqui. Hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo é de barro. Bate no jarro, o jarro é de ouro. Bate no touro, o touro é valente. Machuca a gente é fraco. Cai no buraco, o buraco é fundo. Acabou-se o mundo. Hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo é de barro. Bate no jarro, o jarro é de ouro. Bate no touro, o touro é valente. Machuca a gente é fraco. Cai no buraco, o buraco é fundo. Acabou-se o mundo. Hoje domingo, pede cachimbo, cachimbo é de barro. Bate no jarro, jarro é de ouro. Bate no touro, touro é valente. Machuca a gente é fraco. Cai no buraco, buraco é fundo. Acabou-se o mundo. Muito bem, crianças! Olha só, essa música do Palavra Cantada, então, ela ficou um pouquinho diferente. Começa agora por Hoje é Domingo. Lembram que eu falei para vocês ontem que a nossa parlenda ela se modifica de um lugar para o outro? Eu tinha certeza que vocês iam lembrar mesmo. Olhem lá. Hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo é de barro, bate no jarro, o jarro é de ouro, bate no touro, o touro é valente, machuca a gente é fraco, cai no buraco, o buraco é fundo, acabou-se o mundo. Então a parlenda de hoje, ela está um pouquinho diferente, porque não tem mais hoje é sábado, pé de quiabo. Lembram aqui da questão do pé de? Lembram? Aqui de pedir um cachimbo. Não é o pé de alguma plantinha ou o pé de alguém. Combinado? Muito bem, crianças. Agora, eu quero mostrar para vocês uma imagem aqui. Olhem aqui com a prof. Ah, e vocês lembram dessa imagem aqui? Lá na sala de aula de vocês, todas as salas têm as sílabas complexas. Prof, mas o que é isso? São algumas palavrinhas, algumas letrinhas diferentes, algumas sílabas que quando elas se juntam, elas têm um sonzinho diferente e que a gente pode confundir na hora de escrever. Mas nós vamos aprender hoje uma regrinha, certo? Então isso daqui é para vocês lembrarem que na sala de vocês, vocês têm esse daqui, esse cartaz. Combinado? Muito bem! E agora eu vou contar para vocês uma história para vocês tentarem aprender, ou melhor, descobrir. Vocês vão descobrir qual é a regrinha de hoje, pela história. Combinado, crianças? Então prestem atenção lá.
O nome da nossa história é Super M. Olha só o Super M aqui, crianças. Certa vez, as letras do alfabeto foram passear na lagoa, todinhas do A ao Z. Como o dia estava muito quente e bem ensolarado, elas não resistiram. E ó, tibum, na lagoa. Ai, que delícia! Elas foram tomar um banho na lagoa. As letras estavam muito alegres, divertindo-se de montão. Sem perceber, as letras B e P foram nadar aonde? Foram nadar na parte mais funda que tinha. E elas começaram a se afogar. Quando as outras letrinhas que estavam aqui na lagoa perceberam, elas ficaram desesperadas, pois elas não sabiam o que fazer. Até que o Super M tomou coragem e nadou, nadou e nadou e finalmente conseguiu trazer as letras P e B de volta com segurança para cima do rio, né? Que sorte do lago! Depois desse dia, as letras P e B e M nunca mais se desgrudaram. Então, olha só aqui, crianças, olhem aqui para a prof. A letra M, a letra P e a letra B, elas não queriam mais ficar longe uma da outra. Elas queriam ficar pertinhos uma da outra, né? Certo? Olha lá, M, P e B. Muito bem. E vocês conseguiram agora entender e adivinharam qual é a regrinha de hoje que nós vamos aprender da escrita? Vamos lá, pensem lá. Tem a letra M, o B e o P. Conseguiram adivinhar? Muito bem, crianças! É o M antes de P e B. E lá na nossa parlenda, a gente tinha algumas palavrinhas que tem o M e o N, certo? E também nós vamos aprender do tio. Vamos lá? Olhem lá com a prof. O tio, ele é usado apenas nas vogais A e O. Não podemos esquecer isso, que fica mais fácil. Vocês já vão entender aqui na prática com a professora Daiane. Combinado? E o M antes de P e B. E o N, professora Daiane? O N é antes de todas as outras consoantes, porque vocês lembram que o nosso alfabeto ele é dividido em vogais e consoantes. Combinado, crianças? Guardaram todas essas informações? Muito bem, de olho na tela lá com a professora. Ah, aí apareceu duas palavras diferentes também, que é o M e o NS lá no final. Eles não estão no meio da palavra. Mas por que será? Porque o M, ele pode aparecer em nomes no final da palavra e no singular essas palavras. O que tem ali de exemplo? Vejam aqui na tela comigo. Nuvem. Eu tenho uma nuvem apenas, certo? Por isso que o M está no singular. E agora o NS? Por que será, professora Daiane, que apareceu o NS aqui? Ah, porque eu tenho nuvens. Então foi para o plural. Quer dizer que o NS aparece também no final das palavras quando elas estão no plural ou também em alguns nomes. Certo, crianças? Muito bem. Vamos fazer um jogo aqui comigo? Só que antes do jogo, circulem com a professora Daiane aqui. Olha, aqui a professora Daiane fez a parlenda, hoje é domingo. E nós temos que identificar aqui na nossa parlenda, aqui, as palavras que estão seguindo a regrinha de M e N, certo? Então vamos lá. Com a cor vermelha, a professora Daiane vai circular as palavras que tenham a letra M, certo? Hoje é domingo. Muito bem, se hoje é domingo, tem aqui, ó, antes do M, tem o P e o B? Não, então não entra essa regrinha. Pé de cachimbo, opa, cachimbo, ó o B aqui, ó. Então essa palavra eu vou circular de vermelho, porque está seguindo a regrinha. M antes do B.
Aqui de novo, o cachimbo. Opa, apareceu mais uma vez. Vamos circular. É de ouro. Não, não tem nada. Bate no touro. Também não. O touro é valente. Aqui é o N. Chifragente. O N. A gente é fraco. Também não. Cai no buraco. O buraco é fundo. Olha o N. Acabou-se o mundo. Prof, aqui não entra? Não, porque o M está no início da palavra, certo? Então, ela está formando aqui uma sílaba mu, que é diferente quando o M está antes de P e B, certo? Muito bem. Então, a única palavra que nós tivemos que circular aqui na nossa parlenda foi o cachimbo. E agora, com a cor azul, nós vamos circular todas as palavrinhas que têm a letra N. Vamos lá com a prof? Hoje é domingo. Ah, olha o sonzinho, parece que sai lá pelo nosso narizinho, ó. Domingo. Então, vamos circular. Pé de cachimbo. O cachimbo é de ouro. Bate no touro. A prof, e aqui, o NO, sim? Não. Por que que não? Por que, crianças? Não estou escutando. Ah, porque ele está no começo, então tem uma sílaba no aqui, certo? Não segue a nossa regrinha. O touro é valente. Chifra a gente. A gente é fraco. Cai no buraco. O buraco é fundo. Acabou-se o mundo. Nossa, quantas palavras aqui que seguiram a nossa regrinha do M e do N. Então, olha só. Domingo, cachimbo, valente, gente, fundo e mundo. Muito bem. Agora, olhem lá na tela. Tudo isso que a professora Daiane acabou de falar para vocês está aqui. Então, tudo que está em azul significa que está seguindo a nossa regrinha N e tudo que está em vermelho, M antes de P e B. Muito bem, crianças! Agora nós vamos fazer, então, aqui uma brincadeira com as palavras aqui na bancada comigo. A prof vai puxar aqui para o ladinho para vocês enxergarem bem. Então, nós temos aqui M, N e o tio. Olha lá, M, N e o tio. Perfeito, crianças. E aqui nós temos umas imagens. A prof. Dai trouxe algumas imagens. Então, olha lá. A primeira imagem é um balão. 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 Vamos colocar aonde o balão? Ah, aqui onde tem o tio. Muito bem. Agora nós temos outras imagens aqui. Vocês têm que me ajudar a colocar no lugar correto. Olha lá. Lâmpada. Opa, apareceu o som do P. M antes de B e P. Então, vem pra cá. E esse daqui? Ventilador. Ventilador. Opa, o N. Olha o sonzinho. Ventilador. Muito bem, crianças. Ah, esse daqui não tá difícil, né? É a nossa mão. Muito bem. A nossa mão. Ah, é como o tio. E aqui? A nossa tampa. Ah, apareceu o som do P. Então, vem aqui na regrinha do M antes de P e B. Aqui nós temos a onça. Onça pintada. Ah, olha só tem o sonzinho do N. Muito bem. E aqui nós temos um bicho. Ai. É o tubarão. Tubarão. Ah, não apareceu o sonzinho de M e N. E esse daqui, nós estamos usando bastante. É o computador. Computador. Olha o sonzinho do P. Muito bem. E esse animalzinho, vocês conhecem? É a anta. Olha o sonzinho do N. Vejam, crianças, se a gente falar bem com calma as palavrinhas, nós conseguimos diferenciar se é com M,
N ou se aparece o tio. Então, sempre que vocês forem escrever, falem bem devagar a palavrinha. Combinado? E esse daqui é o leão. Leão. Olha lá, pra cá então. E essa daqui, vocês conhecem? É o trovão, esse daqui? Não, é uma tempestade. Olha o som do P, tempestade. Muito bem. E aqui nós temos, olha lá, o calendário. Calendário. Olha o somzinho do N. E aqui? Essa fruta é uma delícia. Vocês comem na escola. É o mamão. Mamão. Opa, se mão tem aqui, mamão, que finaliza igual, também vai estar aqui no tio. Vamos colocar aqui a palavrinha. E a última imagem é desse bichinho também diferente. Vocês conhecem? É o tamanduá. Tamanduá. Muito bem. Vem aqui no N. Agora, crianças, vamos ver lá a escrita dessas palavras. Vocês me ajudam? Então, olhem aqui para a professora Daiane. Aqui nós temos o balão. Vejam aqui. Balão. Muito bem, nós acertamos, porque balão se escreve com tio. E aqui, prof, o que nós vamos ter? A lâmpada. Olha o M aqui antes do P. Lâmpada. Muito bem, vamos colocar aqui. E a onça pintada? Onça pintada. Olha o N aqui. Tem P ou B depois? Não, não tem. Por isso que nós escrevemos com N. Aqui nós temos a palavrinha mão. Olha lá. Mão. Olha o tio aparecendo lá em cima do A. Muito bem, crianças. E aqui nós temos tampa. Olha só. M antes do P. Muito bem, vamos colocar aqui. Ventilador. Olha aqui a letrinha N. Tá vendo? E aqui depois é o T. Perfeito, crianças. Olha, por enquanto nós estamos acertando tudo. E vocês também. Olha lá. Leão. Olha o tio lá em cima do A. Perfeito. Olha o calendário que a gente já trabalhou na aula anterior. Calendário. Muito bem, vamos colocar aqui. Olha a próxima palavra daquele bicho lá que a professora Dani falou, lá da água. Quem será ele? É o tubarão. Olha lá, de novo apareceu o tio em cima do A. Tubarão. Aí aqui nós temos a anta. Olha o N aqui de novo, antes do T. Vamos colocar aqui. O mamão, lembram que seguia a regrinha, se a gente colocou mão aqui, quer dizer que o mamão finaliza igual. Então, vamos colocar lá na imagem do mamão. O computador, deixa eu pegar aqui para vocês. Olha de novo aqui, M antes do P, computador. Muito bem. A tempestade, olha lá. De novo, M antes do P. Muito bem, crianças. E a última palavrinha é o tamanduá. Olha lá, o N aqui, tamanduá. Perfeito. Então, olhem aqui na bancada, crianças, como que ficou aqui as nossas palavras no nosso jogo de tio, M e N. Olha só, nós seguimos a regrinha M antes de P e B, N entre as outras consoantes e o tio sempre em cima do A aqui. Nessas palavras ele apareceu sempre em cima do A, certo? Beleza, crianças? Muito bem. Agora olha lá, vamos olhar lá na tela? Aqui o M antes de P e B na nossa parlenda e o N entre as outras consoantes. Muito bem. E agora, crianças, nós vamos fazer, sabe o quê? Uma brincadeira chamada raspadinha molhada. Nós vamos molhar alguma coisa? Sim!
Nós vamos molhar aqui e eu já vou mostrar para vocês o que nós vamos precisar usar na nossa brincadeira. Então, olhem aqui para a professora Daiane. Aqui nessa atividade, nós usamos o M e o N no meio das palavras e o tio também. Agora, nós vamos usar palavras nessa brincadeira que o M e o N aparecem no final das palavrinhas. Combinado? O que nós vamos usar aqui, professora? Um papel. Pode ser papel toalha, pode ser um pedacinho do papel higiênico. E vocês vão escrever de um lado do papel, olha lá. Vão escrever de um lado uma palavrinha que tenha M ou NS lá no final. E vão fechar aqui, ó. Vão cobrir. Esse papel aqui dá para ver um guardanapo. Então, eu escrevi aqui. Pode ser qualquer caneta? Pode ser sim. E vocês vão precisar do quê? De um borrifador de água. Olha lá. Espirra água. Tchum. Certo? Então, como que vai funcionar a nossa brincadeira? A prof vai colocar aqui. E eu vou segurar o papel. Beleza. O que nós vamos fazer? Molhar. Olha lá. O prof está molhando bastante aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Olha lá. Começou a aparecer a nossa palavrinha. Olha lá. Daí você vai apertando aqui. Que palavra é essa? Vocês estão conseguindo ver? Olha lá. Álbuns. Olha o NS aqui no final. Legal. Vou deixar aqui. Vamos pegar a outra para ver o que é que tem aqui? Vamos colocar aqui. Olha lá com a professora. Ui, o que será que vai aparecer, prof? Vamos adivinhar aqui. Molhei, apareceu a palavra. Ah, agora veio álbum. Olha o M aqui no final. Muito bem, crianças. Vamos pegar mais um guardanapo? E vamos colocar aqui. O que será que vai aparecer? Qual é a próxima palavra? Ah, é um nome. Vamos ver se vocês conhecem esse nome. Rubem. Olha lá. Rubem. Olha que legal, está aparecendo a palavra. E termina com M. Muito bem. Vamos lá. O que será que vem agora? Será que é uma palavra que tem NS? Será que é uma palavra que tem M? Vamos identificar aqui. Vamos molhar. Ai, que legal. E ó, vai apertando aqui o nosso guardanapo. Olha lá. Apareceu a nossa palavra. Que palavra será que é essa? Ah, é o bombom. Olha lá, aqui não apareceu bem a perninha do M, então a prof vai molhar de volta. Ah, agora sim. Bombom. Olha lá, terminou aqui com a letra M. Vamos ver qual é a próxima palavrinha. O que será que vem aí? Vamos ver aqui. Vamos espirrar. Ai, já está aparecendo aqui. Vocês estão vendo aqui comigo na bancada? Olha lá! Apareceu! Qual é essa palavra? Jardins. Olha o NS aqui. Jardins. Perfeito, crianças. Olha que brincadeira legal e fácil de fazer, não é mesmo? Vamos ver que palavra vem agora. O que será que vem? Vamos apertar aqui o nosso guardanapo. O que será que vai aparecer? Que palavra é essa? Fica lá no céu. É a nuvem. Com M no final. Muito bem. E vamos ver a próxima palavra. Vamos colocar aqui e vamos molhar. Olha só, o que será que vem agora? Qual será essa próxima palavrinha aqui?
Vamos lá, vamos molhar bastante para vocês conseguirem enxergar bem aí, crianças. E em casa também, molhem bastante o papel. Olha lá, que palavra é essa? Que será? Ah, antes, prof, estava nuvem com M. Sim, nuvem com M. E agora? Agora nós temos nuvens com NS. Perfeito, crianças. Vocês conseguiram perceber a diferença. E a última palavra? Vamos ver aqui qual é ela. Vamos molhar nosso papel. Olha lá, a prof está molhando bastante, ó. Vou apertando aqui o meu guardanapo. Beleza? Ah, vamos lá. Aqui, a prof. Opa! Olha lá, qual é a última palavra? Homens. Olha o NS. Então, agora aqui nós vamos separar tudo que tem NS de um lado. Então, homens, nuvens, jardins e álbuns. Olha lá, a prof vai colocar aqui. E aqui tudo que tem M. Bombom, álbum, Rubem e nuvem. Conseguiram perceber? Então, de um lado, tudo que tem NS no final e do outro a letra M. Lembrando que o M, o NS e o tio são sons nasais. Perfeito, crianças! Agora, vamos ver lá. Tem uma tarefa para vocês fazerem legal! Olha lá, a prof trouxe várias opções para vocês. Escrever, desenhar ou recortar 5 palavrinhas que sigam a regra M antes de P e B e N entre as outras consoantes. Boa atividade! Não esqueça de mandar aqui os seus vídeos e as suas fotos. Estamos ansiosos para ver as suas atividades. E vamos retomar os nossos objetivos para ver se a gente alcançou esses objetivos na aula de hoje? Vamos lá com a prof. Realizar inferências e informações implícitas em textos. Por quê? A gente teve que interpretar aqui o texto do Super M. Vocês lembram desse texto aqui? Olha lá, o Super M, certo? Olha lá, o texto do Super M. Então, a gente teve que interpretar esse texto para entender qual era a regrinha do dia e aprender as outras das letras N e tio. Muito bem. E ler corretamente palavras com marcas de nasalidade. Lembra que a professora Daiane foi falando bem aos pouquinhos as palavras para vocês perceberem o sonzinho que parece que sai pelo nosso narizinho? Muito bem, crianças! Eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau! Olá, alunos! Como vocês estão? Espero que bem. Eu me chamo Tatiane, sou professora de Educação Física e hoje nós vamos aprender a confeccionar o jogo Twister. Então, o que a gente precisa para confeccionar esse jogo? Nós vamos precisar do papelão, de folhas A4, nós vamos precisar de um potinho que vocês têm em casa, vamos precisar de tesoura sem ponta, tinta guache ou lápis de cor ou canetinha. Nós precisamos de pincel, daí para utilizar na tinta guache. Se não tiver pincel, nós podemos reaproveitar a esponjinha que tem lá para lavar a louça em casa, faz um cortinho, molha na tinta para fazer a pintura dos círculos daí. Então, o que nós vamos confeccionar primeiro? Nós precisamos de 5 círculos amarelos, 5 não, 6. 6 círculos vermelhos, 6 círculos azuis e 6 círculos verdes. Primeiro, nós vamos fazer o círculo com um pote. Nós vamos contornar o pote no papelão e depois, com a tesoura sem ponta, nós vamos fazer o recorte.
Lembrando que o jogo do Twister foi criado em 1960, nos Estados Unidos, por Ryan Gauer, que trabalhava com propaganda de empresas e fazia promoções de empresa. E num determinado dia ele fez uma promoção de uma empresa de calçados e achou que a proposta do jogo seria mais interessante se ele ofertasse para fábricas de jogos. Então ele ofertou para Milton Heidler, que comprou o jogo e colocou o nome de Twister. Primeiramente ele se chamava Pretzel. Então aqui nós temos o círculo, depois nós vamos fazer outro círculo no papel A4. Só vou deixar aqui do ladinho. Volta lá com um potinho. Nós vamos fazer o círculo. Recorta novamente. Pede auxílio do papai ou da mamãe ou quem estiver disponível em casa para ajudar no recorte. Recortei os dois círculos. Nós vamos pegar o papelão anteriormente, vamos passar a cola. Claro que em casa vocês vão ter mais tempo para fazer isso. Vou passar a cola. Espalhar com o pincel. Para não ficar ondas com a cola e colar bem perfeitinho. Cola bem as laterais. Deixar o pincel aqui. Vocês vão observar que vai ficar uma bordinha do lápis aqui do nosso desenho do potinho. Você pode virar o lado contrário e colar aqui no círculo. Pronto o círculo, então nós temos os círculos prontinhos. Nós vamos passar lá para tinta. Então eu vou pintar aqui um da cor azul. Só para demonstrar para vocês. Sempre lá posicionando só. Para quem vai pintar da tinta, respeita só um sentido de pintura, para ele não ficar muito marcado. Estou passando só uma demão de tinta. Quem quiser pode esperar secar e passar mais uma demão. Lembrando que são 4 cores, são verde, amarelo, azul e vermelho. Ah, mas professora, eu não tenho as cores que são compostos ali no Twister. Eu tenho outras cores de tinta guache. Posso improvisar, desde que tenha 6 círculos de cada cor. Então, por exemplo, se eu quero fazer lilás, amarelo e outras cores lá, também pode. Vou erguer aqui um pouquinho, pra gente finalizar a pintura. Lembrando que essa aula é para o 2º e para o 3º ano. O tema dessa aula é jogos e brincadeiras. Círculo pronto, só esperar secar. Se ele ficar muito claro, só dá mais uma demão de tinta. Mas se eu estiver fazendo o jogo lá em casa e não tiver lápis de cor, não tiver canetinha e não tiver tinta ou giz de cera para fazer a pintura, o que nós podemos utilizar? Por exemplo, lá, esse seria o círculo azul. Você escreve lá, azul. Assim, vocês vão saber que esse círculo é azul. Então, outro material que nós podemos fazer
é onde nós vamos sortear as cores depois para usar no tabuleiro. É esse círculo aqui. Vocês vão fazer o mesmo procedimento que a gente fez para pintar e depois vão marcar aqui as bolinhas de cada membro. Então aqui nós temos a mão esquerda, a mão direita, o pé direito e o pé esquerdo. Como vocês podem ver, tá do mesmo lado que vocês aí. Então nós precisamos fazer uma bolinha verde, uma bolinha vermelha, amarela, azul e uma preta. Eu já explico o porquê da preta quando nós formos jogar. Então precisa ter 4 espaços, mão esquerda, mão direita, pé esquerdo, pé direito com as 5 cores lá. Para isso, nós vamos precisar fazer um furo no meio dessa bolinha aqui. E também confeccionar uma flechinha e um pedacinho de papelão, que depois nós vamos furar aqui e colocar o papelão como está aqui neste disquinho. E depois fazer o giro para a gente sortear a cor. Aqui, como vocês podem ver, ele selecionou a mão esquerda no preto. Qual seria o comando do jogo? Nós teríamos que levantar a mão esquerda. Então, nós vamos lá. Eu vou levantar a minha mão esquerda, que é a mão direita de vocês. Então, eu levantaria a minha mão esquerda no jogo, no tapete. Então, depois de ter confeccionado todas as cores, nós vamos ter aqui 4 cores e 6 discos. Então, 6 vermelho, 6 azul, 6 verde e 6 amarelo, que depois a gente vai fixar num tapete. Agora nós vamos confeccionar o tapete do Twister e vou ter o auxílio do professor Cláudio. Então, para confeccionar esse tapete, nós vamos precisar de caixas de papelão. Então, aqui eu utilizei 2 caixas de papelão. Como vocês podem observar, elas estão coladas. Utilizando as 2 caixas de papelão, eu vou descolar ela e vou abrir elas e uni-las para formar o tapete, mas tomando sempre um cuidado para as 6 bolinhas caberem no tapete. Eu deixei desse lado para vocês verem que tem 2 opções. A opção do papelão, para a gente fazer o tapete, ou a opção de encapá-la com folha A4. Então, o outro lado, a professora encapou com folhas A4. Vou virar o tapete aqui para vocês verem. Como vocês podem ver, o tapete está encapado com folha 4 e eu já comecei a fixar os círculos lá. Então, nós vamos ter 6 círculos vermelhos, 6 azuis, 6 amarelo e 6 verde. Só mudar aqui um pouquinho para cá. Aí. Então, vamos começar colando os verdes lá. Mais um verde. Um pouquinho. Aqui eu estou grudando com fita adesiva, como vocês podem ver que é fita. Mas em casa é melhor que vocês colhem com cola, que ele vai ficar mais firme. Sempre respeitando o espaço aqui para caber todos os círculos. Então, na hora de fazer o tapete, é sempre bom lembrar para colocar os círculos bem certinho, para não faltar espaço no tapete e não sobrar círculo. Aqui. Depois o amarelo. O azul. E agora o vermelho. Então, depois de nós colarmos todos os círculos, nós temos o tapete do jogo do Twister, olha lá.
como vocês podem observar. E para nós jogarmos, nós precisamos do reloginho lá que eu falei para vocês fazerem. Eu coloquei aqui, mas se vocês tiverem um spinner, dá para colocar o spinner aqui, grudadinho, e ele vai girar. Agora, então, nós vamos jogar o twister. Nós fizemos o tapete, os círculos, colamos os círculos no tapete. Então, eu vou ter o auxílio do professor Cláudio e da professora Carol, que vão competir aqui. Para nós iniciarmos e ver quem vai começar o jogo, eles vão fazer o Jockey Pô. Jockey Pô. Aê, o professor Cláudio ganhou. Então, nós começamos com o sorteio do professor Cláudio. Então, nós vamos girar nosso reloginho. Caiu no... Vou erguer aqui a flechinha. Pé direito, verde. Aê. Agora, a professora Carol. Pé direito no verde. Girando de novo. Cláudio, mão direita no azul. Agora a professora Carol. Pé direito no amarelo. Girei de novo. Cláudio, mão esquerda no amarelo. Girei novamente. Pé esquerdo no azul. Professora Carol daí. Agora o professor Cláudio novamente. Pé direito no preto. Agora nós chegamos a um truque que eu inseri nesse jogo. Tem twister que tem essa cor e tem twister que não tem essa cor. Então vocês podem fazer das duas opções. Colocando o preto ou deixando somente o verde, o amarelo, o azul e o azul. Verde, vermelho, amarelo e azul. O preto vai fazer com que o professor Cláudio levante o membro que ele pedir aqui. Ele está pedindo o pé direito, então ele vai ter que levantar o pé direito e se equilibrar. Agora, nós vamos girar a professora Carol. Pé esquerdo no azul. Então, ela vai avançar uma casinha. Para o professor Cláudio, agora deu mão direita no vermelho. Então, ele vai mudar do azul para o vermelho, como vocês podem observar. E vamos dar uma olhada para ver se ele está se equilibrando certinho. Então, ele está com... Só tem uma coisa, o professor Cláudio já errou e tirou um pezinho do lugar. Não pode mexer? Não pode mexer o pezinho do lugar. Então, quando alguém se desequilibra e tira o pezinho do lugar, ele automaticamente já perde o jogo. Então, nós vamos ter que voltar e iniciar o jogo. Então, 1 ponto para a prof. Carol. Vamos lá para mais uma vez. Agora, como o professor Cláudio começou o jogo, agora a professora Carol vai começar. Então, vamos lá. Mão esquerda no azul. Girando novamente, agora para o professor Cláudio. Deu mão direita no azul também. Girando mais uma vez para a professora Carol. Mão direita no amarelo. Vamos girando, mão direita no amarelo. Isso. Vamos girar mais uma vez. Mão esquerda no vermelho, professor Cláudio. Girou mais uma vez. Mão esquerda, a professora Carol vai ter que levantar porque ele foi no preto. Girei novamente. Mão direita no vermelho. Então, passa para frente, professor. Isso mesmo. Girei novamente. Pé direito no verde. Girei. Mão direita no preto, professor Cláudio. Vai ter que levantar a mão. Girei novamente. Professora Carol. Pé esquerdo no azul. Tá ficando difícil. Agora vamos fazer mais um sorteio aqui. Parou no meio, então vamos girar mais uma vez. Mão direita no verde, professor. Aquele de lá? É. No primeiro. Primeiro? Uhum.
Começa a seguir cada cor. Nossa. Girei novamente. Pé direito no amarelo. Aí, veja as posições aqui. Tá ficando difícil. Vamos girar mais uma vez o professor Cláudio. Pé direito, levanta, professor Cláudio. Não tá dando para levantar. Então, o professor Cláudio vai perder mais uma vez para a professora Carol. Então, aqui nós encerramos o jogo. Vocês podem fazer com os membros da família de vocês, os irmãos, tios, avós que moram na mesma casa. Retomando aqui, então, nós criamos o jogo do Twister, fizemos o tabuleiro para grudar os círculos e também reaproveitando o papelão lá que a gente tem em casa. Então, quero agradecer pela aula de hoje, espero que todos estejam bem e até a próxima. Agradeço o professor Cláudio e a professora Carol pela participação e até a próxima. Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Caso queira assistir novamente esse programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Leia muito e envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. Anota aí, 9165-8345. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Para fazer essa formiguinha aqui, você precisa de rolo de papel, aveia, tesoura para fazer os olhinhos, canetinha, fita adesiva, pinta o rolinho de preto e aqui faz com fita e enviar. É a mesma coisa com as peninhas. É assim, você precisa de rolo, pintar, você precisa de tudo isso para você fazer essa formiguinha aqui que eu fiz. Mostra ela. Você e quem que fez? Fui eu, sabe por quê? Porque eu pedi uma ajudinha com meu pai, sabe? Se quiser, pode pedir ajuda ou pode fazer sozinho. Tchau, tchau!